Sabe, gente, nós somos privilegiados, porque Deus, Ele nos predestinou para sermos filhos, para sermos herdeiros da mesma herança que Ele tem. Enquanto nós, seres humanos, somos tão orgulhosos, queremos tudo para nós, somos egocêntricos, Jesus, Ele já quis dividir a herança dele no reino dos céus com cada um de nós. Mas só que isso se dá quando nós nascemos de novo. Porque, como a gente tem ensinado para você, Deus não usa coisa usada. Você que já foi muito usado no mundo lá fora, já fez tantas atrocidades, já matou, já roubou, já usou drogas, já se prostituiu, já adulterou. E eu digo que existem pessoas que foram até mais longe. São pessoas que se arrependem amargamente daquilo que fizeram no passado. Enquanto algumas pessoas se vangloriam, né? Homens se vangloriam: ah, eu saí com tantas mulheres, eu namorei com tantos homens. A partir do momento que você se converte, você tem isso como vergonha, entende? Porque quando a pessoa chega ao ponto de pegar muito e errar muito, é porque, infelizmente, ela é conduzida pelo espírito desse mundo. Ela é guiada pelo espírito desse mundo, que leva ela à ruína, à desgraça, à destruição da família, da vida econômica, da saúde. Então ela não se alegra pelo passado que ela teve. E existem umas pessoas que gostariam de se desfazer do passado, mas elas não sabem como. Então o batismo nas águas é a oportunidade que Deus nos dá de nos tornar um novo homem. Veja, no jardim do Éden, você sabe que Deus, Ele constrói todas as coisas, e antes mesmo de Adão ser feito, ser formado, tudo já estava estabelecido. Adão ainda não tinha sentido fome, mas Deus já havia colocado alimento para ele. Adão ainda não havia sentido sede, mas Deus já tinha providenciado os rios, os lagos, a água potável para ele beber. Só depois, no sexto dia, que Deus, Ele vai e forma Adão. E Ele coloca Adão lá no jardim, e Ele diz para Adão: Adão, foi eu que fiz tudo isso, mas eu quero que você participe da minha criação. Olha como que Deus é bom, meu. Deus constrói tudo e chama Adão para ser o sócio dele, fazer parte de tudo aquilo que Ele criou. E uma coisa interessante que Ele diz para Adão: Adão, olha, eu vou te dar poder sobre os animais que se arrastam, sobre os peixes do mar. Eu vou te dar poder sobre as aves que voam, e eu vou te dar também o privilégio de você colocar o nome em tudo aquilo que eu criei. E às vezes a gente até brinca, né, que Adão deu nome para todos os animais, e aqueles animais que ele deu o nome realmente tem a cara daquilo que ele deu o nome, não é verdade? Por exemplo, a vaca tem cara de vaca, não tem? Ou não? Não tem? O cavalo não tem cara de cavalo? O burro não tem cara de burro? Sabe por que isso acontece? Porque Adão estava conectado com Deus. Quando você está conectado com Deus, os seus pensamentos são os pensamentos de Deus, as suas vontades são as vontades de Deus, as suas realidades são as realidades de Deus. Aquilo que você quer, Deus quer também para você. Diferente de uma pessoa que anda desconectada com Deus, e às vezes ela fica pensando: poxa, por que essa porta não se abre? Ou por que aquela porta não se fecha? Por falta de conexão, porque você não está ligado com Deus. Então às vezes aquilo que você quer não é o que Deus quer, aquilo que você pensa não é os pensamentos de Deus, os seus caminhos não são os caminhos de Deus. E naquele tempo Adão, ele estava conectado com Deus. Deus todas as tardes descia no jardim do Éden para visitá-lo. Chegou um determinado dia que Deus olhou assim e falou assim: olha, não é bom que o homem esteja só. Adão não falou nada com ele. Sabe por quê? Porque Deus, quando conhece o nosso coração, quando nós estamos em Deus e Deus está em nós, Ele sente o vazio.
Ele sabe a necessidade, por exemplo, você que é solteiro, Ele sabe a necessidade que você tem de arranjar um companheiro, mas não pode ser qualquer companheiro, uma companheira. Ele sabe a necessidade que você tem de comer, de beber, de vestir. Tanto que Jesus declara, você não precisa se preocupar com nada disso. Não se preocupe com o que você vai comer, não se preocupe com o que você vai beber, não se preocupe com o que você vai vestir, porque o Pai Celestial sabe de todas as coisas. Ele sabe que você necessita de todas essas coisas. Então, mesmo sem Adão pedir, Deus, Ele sabia que Adão necessitava de uma companheira. E de uma forma suave, Ele vai e coloca Adão para dormir. E figuradamente Ele vai, tira uma costela de Adão, e Ele constrói, forma a mulher e dá para Adão. E o relacionamento com Deus, Adão e Deus, era notório, porque sabe quando você ama uma pessoa e você quer ver aquela pessoa todo dia? É assim. Quando você ama Jesus também, você quer vê-lo todos os dias. Você se torna uma pessoa apaixonada, e você torna onde você for um lugar apaixonante. Então esse era o relacionamento de Adão e Deus, Deus e Adão, até que chegou o dia que Adão peca, Eva come o fruto proibido, e ali desencadeia uma série de consequências. Primeiro, Adão ele teria que trabalhar para que através do suor do seu rosto ele pudesse sustentar a sua família, coisa que antes não acontecia. Antes, Adão queria um fruto, ele ia lá pegava. Adão queria água, ele ia lá pegava. O que Adão queria estava na mão dele. Mas a partir do momento que houve o processo do pecado, então ele começou a sofrer algumas retaliações. E às vezes Deus até permite que isso aconteça, para que a gente possa se ajuizar, colocar o juízo no lugar. Ele peca, Deus aparece para ele e diz para ele: Adão, onde estás? Não é que Deus não sabia onde Adão estava, era como se Deus estivesse querendo dizer para Adão: Adão, o que você fez, rapaz? Aonde você foi parar? Você estava comigo, andava comigo, eu te visitava todas as tardes, e hoje você está fugindo da minha presença. Porque um dos fatores também que distancia o homem de Deus se chama pecado. Existem pessoas que hoje não vêm na igreja com vergonha daquilo que cometeram, e acabam se escondendo de Deus. Mas eu digo para você que é melhor você ficar com Deus mesmo em pecado, mesmo bebendo, mesmo fumando, até Ele te libertar, do que você desistir e querer viver uma vida lá fora. Porque foi justamente isso que aconteceu. Adão desistiu. Adão não quis nem saber se Deus ia perdoar, se não ia perdoar, se Deus ia ter misericórdia, compaixão. Não, ele se afastou de Deus, ele se escondeu. Deus teve que procurar Adão, e achou, e colocou consequências. A mulher com dores de parto, ela daria à luz, e o homem com o suor do seu rosto, ele iria alimentar a sua família. E aquilo durou por gerações e gerações, décadas, milênios, até que Jesus ele vem. Aí Jesus ele vem tornar a congregar aquilo que havia se descongregado. Jesus ele veio colocar em conexão aquilo que havia se perdido. Religião significa religar. É uma pena que os homens hoje usam a religião somente para proveito próprio, criarem regras, doutrinas, preceitos, heresias e uma série de outras coisas que, ao invés de aproximar a pessoa de Deus, acaba afastando ela de Deus. Então Jesus ele vem no intuito de trazer novamente para perto dele aquilo que havia se perdido, e para que as pessoas pudessem desfrutar das verdades, das realidades, das promessas e da verdade que existe lá no reino dos céus, ele teria que conectar o homem novamente a Deus. E qual é o processo de nos conectar novamente a Deus? O processo é o batismo nas águas. Humanamente falando, seria impossível, porque você construir uma pessoa da noite para o dia não é fácil. De você quebrar uma pessoa e refazer ela novamente não é fácil. É aí que Deus entra com a sua sabedoria, com a sua ciência, o seu conhecimento. Jesus ele propõe o batismo nas águas, porque o batismo nas águas acontece da seguinte forma. Cadê aquela toalha que estava aqui de manhã? Ele pega você, o mero mortal,
Porque os anjos, olha aqui para mim, os anjos, eles nos destruíam. Você sabe aquela desgraceira que acontecia no Velho Testamento? Crianças morrendo, velhos, velhas, crianças de peito. Se você pegar o Velho Testamento e fazer assim, ó, o Velho Testamento sai sangue. Existem pessoas que não entendem por que tanta violência, tanta morte no Velho Testamento. É porque os anjos tomavam conta dos seres humanos. Você vai ver uma coisa impactante que de repente você não vai nem acreditar, mas lá no livro de Atos capítulo 7, versículo 51, Atos 7:51, presta atenção porque hoje você vai viver o novo. Você vai sair daqui para viver as realidades do reino do céu, se você quiser. Até você que já é batizado e até agora não compreendeu nada, não compreendeu a necessidade de realmente você nascer de novo. Aqui nós não batizamos pessoas 2 vezes, 3 vezes, não. Aqui o batismo é uma vez só. Mas quando a pessoa consegue entender o que é o batismo nas águas, porque algumas pessoas não se batizaram, elas pura e simplesmente tomaram banho. Por quê? Porque saíram daqui e continuaram vivendo de forma natural, continuaram vivendo a mesma velha vida que viviam antes. Então Estevão, ele diz assim: olha, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo? Todos os profetas que anunciaram a vida do justo, anunciaram a vinda de Jesus, anunciaram a vida daquele que ia mudar toda a humanidade. Os conceitos, os preceitos, a política e a sociedade humana, eles perseguiam e eles matavam. Então, a qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Ele está falando isso daí com uma classe de religiosos, porque são os religiosos que matam Cristo Jesus de dentro das pessoas. São os religiosos que colocam dogmas, costumes, doutrinas. O diabo já inventou um monte de pecado. Aí você chega em determinadas igrejas, essas igrejas inventam mais pecado ainda. É proibido cortar o cabelo, é proibido passar batom, é proibido usar pulseira, é proibido usar óculos, é proibido. É tanta proibição que eles acabam colocando um fardo pesado, mais pesado ainda, nos ombros das pessoas. E Jesus declara: o meu fardo é suave, é leve. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, ele não quer tornar o seu fardo mais pesado, pelo contrário, Jesus, ele quer aliviar o seu fardo, e ele veio para aliviar o nosso fardo. Porque aqueles homens, aqueles escribas, aqueles fariseus, eles colocavam fardos pesados sobre os homens. E Estevão disse para eles: a qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores? Eles traíram Jesus e mataram Jesus. Vós que recebestes a lei por ordenação, presta atenção, ordenação dos anjos. Espera aí, quem foi que deu a lei? Quem deu a lei? Os anjos. Por isso que existe aquele monte de contradição. Na mesma hora que você lê lá na lei: não matarás, daqui a pouquinho você diz: mata. Não adulterarás, aí lá na lei você encontra: pode adulterar. Bispo, a gente encontra isso na lei? Encontra. A Bíblia diz assim, ó: se você for numa guerra, numa batalha, e você destruir aquela cidade, leva cativo com você mulheres, deixa aquelas mulheres chorar a morte do marido, do pai, dos filhos durante 1 semana. Depois você pode entrar nelas. Em outras palavras, você pode violentá-las. É a lei. A mesma lei que diz: olha, não matarás, pode matar. A mesma lei ensinava: olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Queimadura por queimadura, golpe por golpe, ferida por ferida. A lei ensinava os homens a fazerem o mal. Se você acha que existe somente os 10 mandamentos, não, existem 10 mandamentos e 613 códigos.
que as pessoas não gostam de estudar a palavra, mas quando você estuda, você encontra um monte de coisas assim, poxa, mas será que é Deus que está falando isso mesmo? Quem é que está falando? Os anjos, eles tiveram uma participação muito grande no Velho Testamento, e eles não tinham dó, eles não tinham misericórdia, eles matavam criança de peito, matavam criança de colo, matavam velhos, matavam velhas. Você não acredita nisso? Calma aí, vamos lá no livro de uma passagem bem forte, fala sobre 1 Samuel 15:3. 1 Samuel 15:3, presta atenção, você não imagina de onde Jesus veio te tirar, você não imagina qual é o papel de Jesus nas nossas vidas. Eu não sei porque existem pessoas que resistem tanto, fazem tanto charminho para aceitar Jesus. Jesus quer te tirar desse fundo de poço, Jesus quer tirar esse tormento da sua vida, e só Ele pode, porque sem mim nada podereis fazer. Então a palavra diz assim, olha: vai pois agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoe, não lhes perdoe. Enquanto Jesus ensina no Novo Testamento que você deve amar, que você deve perdoar, no Velho Testamento está escrito: não perdoe, não perdoe, não perdoe, não perdoe. Por isso que até hoje o judeu não perdoa ninguém. É guerra, conflito, é morte, porque eles aprenderam isso no Alcorão. Eles não acreditam no Evangelho, então eles não conseguem amar, porque só aprende o amor quem conhece Jesus. Enquanto você não conhecer Jesus, você não vai conhecer o amor, você não vai conhecer o perdão, não vai conhecer a ternura, e você não vai tomar posse das realidades e das promessas que existem no reino dos céus. Porque nós estamos vivendo um novo testamento. Sabe o que significa um novo testamento? O Novo Testamento, porque o velho foi rasgado. Existem muitas lições, muitas explicações, mas hoje nós vivemos o novo. O novo nos conduz à salvação, à vida eterna. O novo abre acesso, porque o véu do templo se rasgou. Então o novo abre acesso para que você diretamente, sem intermediários, venha conseguir ter acesso a Deus, ao ponto de você poder dizer: Abba, Pai, Paizinho amado, Paizinho querido. Sabe por quê? Porque Ele não nos trata mais como servos, mas Ele nos trata como filhos, meus filhinhos, meus amigos. Então essa foi a lição que eles aprenderam. Vai, pois agora e fere a Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até o de peito. Quem tem uma criança de peito aí agora? Quem tem? Já pensou chegando lá para aquela mãe ali, tomando a criança do colo dela, jogando no chão, pisando na barriga da criança, porque era assim que eles matavam? Se você acha que violência é nos dias de hoje, não, é porque você nunca leu a Bíblia. Porque no Velho Testamento eles pegavam espada, eles enfiavam a espada assim, de baixo para cima, saía rasgando o homem, degolava, decapitava, arrancava as tripas para fora, arrancava o coração. Violência sempre existiu no mundo. A bispa, é que hoje o mundo está tão violento. Você não viveu no Velho Testamento, você não conhece o Velho Testamento. A violência, a agressividade, a brutalidade sempre existiu, mas Deus, Ele sempre nos socorreu, sempre nos protege. Então vai, fere desde os homens até as mulheres, desde os meninos até o de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os encontrou e os contou em Tailã, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. E assim eles iam para as batalhas. Para você ver que Davi, ele era tão sanguinário, porque não havia a palavra do amor. A Bíblia declara que a palavra do amor começou a ser anunciado lá em Jerusalém. Livro de Atos,
a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz, porque só havia guerra. Atos 10, 26, veja. Atos 10, 36, veja. Então, Davi, ele pegava a espada dele assim, ó, e ele saía destroçando os seus inimigos. A espada ficava presa na mão deles de tanto sangue, porque era assim que os homens agiam. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, porque todos aqueles que vieram antes de Jesus anunciando a paz, eles eram mortos, eram presos, eles eram perseguidos, apedrejados, como a gente acabou de ler. A qual dos profetas não mataram os vossos pais? Até os que anunciavam as boas novas. Vocês são homicidas, vocês são traidores. Então, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, e só Jesus conseguiu trazer essa palavra, a palavra de paz, que foi anunciado por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos nós. Essa palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João. Então essa palavra da paz, essa palavra de vida e vida eterna, essa palavra de salvação, só veio depois que Jesus chegou. Só depois que Jesus chegou, porque antes era guerra, os homens guerreavam, os homens eram sangue nos olhos. Mas aí Jesus vem e diz assim: não é assim, é com calma, é com paciência. Você consegue tornar as realidades do mundo natural entrando no mundo espiritual. Jesus, ele ensinou que você bate aqui, os céus que faz abrir. Você busca aqui, é os céus que faz você encontrar. Você pede aqui, é os céus que faz você receber. Jesus, ele quer nos levar para uma outra atmosfera, para um outro nível, para uma outra dimensão, porque nós não vivemos mais por vistas, não andamos mais por vistas. Enquanto todo mundo olha e diz assim: olha, não vai dar certo, você não vai conseguir, está tudo perdido, é o seu fim. Com os olhos espirituais, a gente diz: não vai dar tudo certo, não vai acontecer. Com Jesus já aconteceu. Então Jesus, ele vem querer destruir, desconstruir o homem que já foi usado, porque Deus não usa coisas usadas. Ele não coloca vinho novo em odres velhos, e não coloca remendo novo em vestes velhas. A pessoa tem que mudar, tem que se regenerar. E o batismo é o momento dessa mudança. Não adianta você se batizar e não querer mudar, porque muitas pessoas até se batizam, mas elas não querem mudar. Elas continuam na mesma pegada, elas continuam com os mesmos pensamentos, com os mesmos desejos, com as mesmas vontades, falando as mesmas coisas, agindo da mesma forma. E não, quando você se batiza, as realidades são outras. Você se batiza para não mentir mais, não roubar mais, não furtar mais. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17, diz assim: veja, eu estou pregando aqui para aquelas pessoas que querem viver as realidades do reino dos céus, para aquelas pessoas que acreditam naquilo que está escrito na palavra, porque existem muitas pessoas que não seguem aquilo que Jesus está falando, que Jesus está pedindo, mas mesmo assim elas querem viver promessas, e não tem como você viver do seu jeito. Então o livro de Efésios capítulo 4, versículo 17 diz assim: olha, e digo isso e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam também quem? Os outros gentios. Quem são os gentios? São as pessoas do mundo lá fora. Não ande mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Eles estão separados da vida de Deus, e muitas das vezes eles se tornam até anticristos na nossa vida, porque você sabe quem é o anticristo? O anticristo é aquele que não acredita que Deus pode fazer, que Deus pode mudar, que Deus pode transformar, que Deus pode curar. Então são pessoas que, sabe, elas não se firmam e não deixam você se firmar também. São pessoas que fazem de tudo
para atrapalhar a sua vida, para ser âncoras na sua vida, impedir você de buscar a Deus. Então, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, são pessoas ignorantes. Você só é uma pessoa ignorante quando você não busca conhecimento, discernimento, sabedoria da palavra. Porque quando você começa a buscar o conhecimento, discernimento, a sabedoria, você começa a conhecer um Deus que até então você não conhecia. E é impossível você ser uma pessoa pessimista conhecendo o Deus que você conhece. É impossível você não acreditar que Deus ele pode fazer um novo na sua vida, se você conhece a justiça de Deus, a verdade de Deus, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é poderoso. Não tem como. Quando você começa a escutar aquilo que Deus fez, você fica impactado, porque o nosso Deus não é um Deus de violência. O nosso Deus é o Deus da paz. É um Deus que trabalha somente com palavras. É como eu disse esses dias, Ele declarava: haja luz, haja firmamento, haja separação de águas. Ele olhava para o paralítico e dizia assim: olha, levanta e anda. O paralítico levantava e andava. Ele dizia para o cego: olha, agora pode enxergar. O cego passava a enxergar. Ele olhava para o túmulo, o morto estava lá 4 dias fedendo. Ele dizia assim: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saía para fora. Então é aquele Deus que quando Ele fala, acontece. E se Ele fala aqui na palavra e você crê, acontece. Tudo aquilo que Ele fala e está escrito, acontece. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas como chegar a essa dimensão? Só se entregando. Todas as promessas se tornam realidades na vida daquela pessoa que crê. Quando você não crê o suficiente, é porque você está cansado, você está lesado, você não está tão próximo dele assim para ter confiança, porque você confia naquela pessoa que você convive com ela. Você confia quando você vê aquela pessoa pagando, cumprindo os seus deveres, andando direitinho, você confia nela. Você andar com Deus é você conhecer Deus. Oséias diz: conheçamos, né, e prossigamos em conhecer o Senhor. Na medida que você vai vindo na igreja, você vai descobrindo quem é Deus. Meu amigo, você não tem medo mais de nada. Você pode andar pelo vale da sombra e da morte, você não teme mal nenhum, porque você entende que Deus está contigo, o Senhor está contigo. E tudo aquilo que existir e passar diante de você, você vai entender que tudo aquilo não passa de sombras. Então, cadê a palavra? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações. Então eles são duros de coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, são pessoas que perderam todo sentimento, não tem mais temor, não tem mais respeito, zomba de você, zomba da igreja, dá risada, chama você de bobo, de burro, de otário. Ah, vai lá levar seu dízimo para o bispo, para o pastor, vai levar sua oferta. Você não sai da igreja, sua vida é totalmente destruída. E pior que às vezes são homens até que vêm na igreja, pessoas que vêm na igreja se tornam anticristos. Entenebrecidos o entendimento. Não é assim não. Você está muito na igreja. Não é assim não é. Então é do seu jeito. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução. Sabe o que é dissolução? É dissolver, destruir, espalhar. Eles se entregam à dissolução, para que com avidez é desejo desenfreado, com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Não é isso que Cristo veio ensinar, não é isso que Cristo veio educar a sua igreja. Vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido. Para você aprender, você tem que ouvir, e nele fostes ensinado. Para você ser ensinado, você tem que ouvir como está a verdade em Jesus. A verdade só está em Jesus. Continua, que quanto ao trato passado, o seu velho homem vos despojeis, ou seja, se desfaça do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos revistais no espírito do vosso sentido.
e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. E ele continua dizendo: pelo que, deixando a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Que mais? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Que mais? Não deis lugar ao diabo, porque quando você está irado, você está dando lugar para o diabo. Pessoas iradas batem no trânsito, pessoas iradas matam, pessoas iradas destrói casamento, destrói família, destrói amizade. Pessoas iradas, a ira é tão diabólica que a ira libera toxinas no nosso organismo. Existem muitas pessoas que não sabem porque tem gastrite, porque tem úlcera, palpitação no coração, não dorme à noite. Todo mundo se afasta dela por causa da ira. São pessoas extremamente iradas. Então a palavra está dizendo: irai-vos e não pequei. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe porque Deus vai te abençoar. Bispo, mas é muito pouco. Não, Deus ele vai te abençoar, Deus ele vai te prosperar. Deus não precisa de muito para fazer você feliz. Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, levantou, deu graças e multiplicou. Deus ele faz nascer rios no ermo. Onde é deserto, ele coloca rios. Então aquele que furtava, não furte mais. Você não precisa disso, não precisa lesar na balança, não precisa enganar no peso, não precisa cobrar além daquilo que é justo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Deus vai te abençoar tanto que você vai ter até para repartir com aquele que tiver necessidade. Porque o muito sem Deus é nada, mas o pouco com Deus é muito. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Alguns irmãos ficaram até escandalizados ali na porta da igreja, porque eu tomei a batina de um rapaz que queria se batizar. Ele estava indo não sei para onde. Eu falei: onde você está indo? Não, estou indo resolver uns negócios aí. Eu falei: então deixa a batina, essa batina é cara. Ele falou: não vou deixar não. Eu falei: não, então você não vai levar ela não, irmão, pode deixar. Ele: o que você tem contra mim? Eu falei: não tenho nada contra você, mas só sei que a batina não pode sair aqui da igreja. Ah, você se sente dono da igreja? Eu falei: eu me sinto. A igreja é nossa. Aí ele pegou e falou para mim: pega essa batina e enfia naquele lugar que você, seu filho disso, daquilo, aquilo outro. Eu falei: então você não está preparado para se batizar, daqui. Sabe por quê? Porque existem pessoas que não conseguem se controlar. Qualquer coisa sai da boca dela, um monte de serpente, de víboras, cobras, aranhas, lagartixa. Por isso que a palavra diz: olha, irai-vos e não pequeis. Se você acha que o momento de ira é somente o momento de você chegar e bater em alguém, colidir o seu carro no outro, esfaquear, dar tiro em alguém, não. O momento da ira são os momentos que você mais abre a boca para falar aquilo que não deve. E palavras são como o vento, uma vez que sai nunca mais volta. Palavras são que nem flechas, que uma vez lançadas não tem mais como retornar. Palavras são como oportunidades. Se você perdeu, já era. Nunca se tem uma primeira chance de causar uma boa primeira impressão. Então não saia da vossa boca. Eu estou falando isso para quem vai se batizar, porque muitos que já estão batizados não conseguem mais se conter. Eu não sei se é porque a gente não leu essa passagem para eles, não sei se é porque eles não aprenderam assim de Cristo, mas são pessoas que se batizaram, mas continuam fazendo a mesma coisa. Mas para que Deus possa fazer um novo na sua vida, você tem que mudar. Para você chegar aonde você quer, você tem que sair do lugar que você está. Você não pode mais continuar sendo o velho homem. Quanto ao trato passado, você tem que se despojar do velho homem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então a palavra, ela nos chama
nos convida para que a gente venha viver o novo. Aí Deus pega esse homem velho, esse homem de barro, de coração duro, esse homem que já fez tantas pessoas se decepcionarem, já fez tantas pessoas chorarem, esse homem que já cometeu tantos erros, mas ele está arrependido, ele quer nascer de novo. Então Deus, ele nos dá a oportunidade, ou fazer como os anjos fizeram, pegar o homem, quebrar, destraçalhar, espedaçar ele, como os anjos faziam no passado, ou então ter a oportunidade de aceitar Jesus, e ele pegar você, que foi feito do pó, da lama, do lodo, mergulhar nas águas do batismo, e a partir desse momento te levantar. E quando ele te levanta, você já levanta todo mole, e a partir do momento que você levanta, é só você deixar ele te moldar. Ele vai te moldando, ele vai moldando o seu coração, ele vai mudando os seus pensamentos, ele vai tornando você um novo homem, a nova criatura, um homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santificação. E Deus, ele pode transformar a sua vida. Veja, nós estamos falando de um Deus que o homem dormia escravo, mas ele acordava no outro dia como governador. O homem ia dormir como pescador, mas no outro dia ele acordava como apóstolo do Senhor Jesus, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Se você acha que você não pode mudar, se você acha que não tem jeito para você, pois bem, eu estou aqui nessa noite para te dizer que existe jeito sim para Jesus. Jesus quer mudar a sua vida, existe jeito para você. Jesus, ele pode te transformar. Jesus, ele quer fazer com que a proposta do Evangelho se realize na sua vida. Com Jesus é o novo nascimento, com Jesus é a nova vida, com Jesus é uma nova casa, é um novo lar, é um novo casamento. Com Jesus são novos pensamentos, novos objetivos. Aquele que furtava não furte mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que falava palavras torpes não fale mais, porque agora a sua vida vai ser outra. Você vai viver em uma outra dimensão, você vai viver na dimensão de Cristo. Você vai tomar posse das realidades, das verdades, das promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai habitar no esconderijo do Altíssimo, e aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, ele promete proteger, livrar de todo mal, livrar da praga, da peste perniciosa, da mortandade, do laço do passarinheiro. Aqueles que habitam com Jesus, eles estão guardados, blindados, protegidos, amparados. Eles não estão só, não estão abandonados, não estão esquecidos. E por mais que durante esse tempo você venha passar por alguns momentos difíceis, alguns processos, aqueles que têm Jesus sabem que todo processo sempre leva em algum lugar. Por mais doloroso que seja, veja, se a sua vida está nas mãos de Jesus, todo processo nos leva a algum lugar. E não houve homem que passou o processo mais doloroso que Jesus. Jesus, ele passou por um processo de dor, de escárnio, de vergonha, de humilhação. Entregaram Jesus na mão dos governadores daquela época, dos sacerdotes. Os sacerdotes já não gostavam de Jesus. Então ali o julgamento de Jesus teve que ser rápido. Foi durante a noite, porque a multidão ovacionava Jesus. Então durante a noite eles conseguiram fazer todo o processo de condenação, ao ponto de levá-lo à crucificação. No outro dia, quando as pessoas acordaram, Jesus já estava preso, já estava cansado, já estava dilacerado. Já tinham batido em Jesus, porque a sessão de açoite deram nele logo cedo. Levaram ele, colocaram ele no poste, e ali deram 40 chibatadas menos uma. Mas eles batiam de forma incisiva, incessante, nas costas de Jesus, nas pernas, no dorso, no lombo, no peito. Jesus só não morreu ali porque não era para ele morrer daquele jeito, porque se ele morresse daquele jeito, as profecias não se cumpririam. E ali, mesmo açoitado, ferido, ele como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Sabe por quê? Porque a profecia já dizia para ele: olha, que Deus não vai deixar a sua alma no Hades.
Deus não vai se esquecer do seu ungido. O seu ungido não será corrompido. Então ele permaneceu firme. Por alguns momentos Pilatos até chegou para ele e disse assim: olha, você não sabe que eu tenho poder para te soltar, te absolver. Aí Jesus olha para Pilatos e diz: olha, nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. Não existe quem possa te ajudar, não existe quem possa te libertar. E se alguém fizer isso por você, saiba que ele só vai fazer porque foi dado autoridade e poder lá do alto para aquela pessoa fazer. Então, antes que você fique esperando uma pessoa aparecer, o Salvador da pátria surgir e te libertar, olhe para os montes e diga: da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Diga comigo: o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor. E Jesus sabia que o socorro dele viria do Pai. E colocaram aquela cruz pesada nos ombros de Jesus, e Jesus sai caminhando com aquela madeira naquela cidade. O seu sangue ia se vertendo pelas ruas. Ele cai, esfola todo o joelho, como se não bastasse os ombros já machucados, carregando aquela cruz pesada. Chega no Monte Calvário, chega lá, eles pegam Jesus, colocam Jesus na cruz, erguem ele, colocam uma coroa de espinho, os cravos nas suas mãos, os cravos nos seus pés. Pegam as roupas de Jesus e começam a espoliar as roupas de Jesus, brincar com as roupas de Jesus, porque eram novas. Quando eu digo que Jesus não usa coisa usada, porque Jesus realmente não usa coisa usada. As roupas dele eram novas, as sandálias dele eram novas, a túnica dele era nova, tudo era novo para Jesus. Então os guardas pegaram e começaram a jogar sorte. Vamos ver quem é que vai ficar com a capa dele, com a túnica dele. E Jesus lá sofrendo, padecendo. O restinho de força que ainda havia em Jesus foi para dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. Depois ele sobe de novo, e foi a única vez que ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Existem pessoas que por tão pouco acham que Jesus desamparou. A pessoa perde o carro e acha que foi Jesus que desamparou. Perde a casa, acha que foi Jesus que desamparou. Perde o relacionamento e acha que foi Jesus que desamparou. Mas Jesus ali na cruz, ele sabia que o Pai não tinha desamparado. Aquilo foi uma expressão, porque às vezes no momento de dor a gente fala coisas que a gente não deveria falar. Mas Jesus, ele diz: Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, e inclina a cabeça e morre. Jesus passou por todo aquele processo doloroso. Jesus passou por toda aquela humilhação sem abrir a boca. Ele não falou nada, como ovelha muda, calada. Ele foi levado ao matadouro. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. E eu tenho certeza que depois desse processo que você está passando, depois dessa dor que você está vivendo, Jesus, ele vai ressuscitar a sua vida, ele vai ressuscitar a sua casa, vai ressuscitar os seus sonhos, vai ressuscitar a sua família, porque ele é Deus, ele é Deus. E a sua palavra não falha, as suas promessas não falham. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas a única coisa que o Espírito Santo pede para mim te dizer é suporte, porque exemplos de quem padeceu, exemplos de quem tinha tudo para desistir e não desistiu, foi Jesus. Mas em 3 dias, ele ressuscitou e recebeu o nome que está acima de todo nome, e se assentou ao trono da majestade de Deus. Essa sua maior dor vai te levar ao maior sucesso. Esse processo que você está passando, pode ter certeza que vai ser o estupim da sua vida. Mas para você permanecer, para você suportar, para você aguentar, Jesus tem que estar na sua vida. Você tem que abrir o coração para Jesus e dizer: olha, Pai, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, e eu tenho certeza que de nada eu terei falta.
Eu posso não entender o que está acontecendo comigo, posso não compreender, mas o Senhor sabe, o Senhor compreende. O Senhor sabe que eu sou fraca, minha estrutura é pó, barro, cinza, lodo. Um Deus tão grande como o Senhor não permitiria que eu viesse viver esse processo que eu estou vivendo, se o Senhor não tivesse algo grande para realizar na minha vida. Ele não permitiria. Você pode ver que com Abraão foi diferente. Abraão, ele pega o filho, leva no Monte Moriá, e na hora que ele vai matar o filho dele, o que acontece? Deus fala para ele: não, agora eu sei que você me ama, não precisa mais matar o seu filho. Mas com Jesus foi diferente. Deus não podia dizer: não, desce meu filho da cruz, tira ele da cruz, porque agora eu sei que ele me ama, agora eu sei que ele é fiel. Não, mas Jesus, ele permaneceu na cruz, sabe por quê? Porque o Pai queria algo grande para ele. O Pai queria ressuscitá-lo. Quando Deus, ele quer fazer coisas grandes na nossa vida, o diabo se levanta, o diabo vem para cima, e ele faz de tudo para nos tentar parar, para nos barrar, roubar a nossa fé. Mas é justamente nesses momentos que você tem que mostrar que você está firmado, selado, fundamentado na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero convidar para vir aqui na frente aquelas pessoas que estão dispostas a viver um novo, a viver aquilo que Jesus designou para que você viesse viver. Veja, não existe ninguém aqui sem propósito. Todos vocês aqui têm um propósito, tem uma realidade para acontecer na vida de vocês. Quando Henry Ford, ele fez o seu primeiro carro da Ford, ele fez com um propósito. Ele fez aquele carro com um objetivo. Tudo que foi criado nesse mundo foi criado com um propósito, com um objetivo. Você também foi criado com um propósito, com um objetivo. Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida. Deus, ele tem coisas grandes para fazer através de você. Você de repente é aquela pessoa que está doente, mas você, em nome de Jesus, vai curar muitas pessoas. Você é aquela pessoa que estava perdida, mas você, através de você, depois das águas do batismo, Deus vai fazer com que muitas pessoas se encontrem através da sua vida. Você será o novo endereço de Cristo Jesus. Você vai nascer de novo para dar testemunho do reino dos céus. Então eu gostaria que vocês viessem aqui na frente. Aqueles que vão se batizar, venham aqui na frente, se virem para mim, se preparem para o novo. E você que já é batizado, saiba que a única maneira de você tornar realidade as coisas espiritual é você se posicionando aqui no mundo físico, no mundo natural. Olha aqui para mim. Os auxiliares, venham aqui também. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Tudo é o nosso posicionamento. Não foi Deus que destruiu a vida de Sansão. Sansão, ele foi levantado para ser um libertador, ser um conquistador. Sansão, ele foi levantado, sabe para quê? Para salvar todo o povo de Israel. Mas Sansão, ele acabou vacilando. Ele acabou optando em seguir outro caminho. Então tudo aquilo que Deus tinha para realizar na vida dele foi quebrado. Entende? Davi não era para ser envergonhado, porque Davi também foi ungido para ser rei, rei de Israel, um rei libertador. Mas no processo da caminhada ele acabou errando, acabou adulterando, acabou manchando o nome dele, o nome da família. Mas por esses homens serem homens que tinham um grande coração, e devido a eles terem feito mais a vontade de Deus do que
a vontade da carne. Deus deu oportunidade para eles se reconciliarem. Então hoje você também está tendo a oportunidade de Deus escrever uma nova história para você. O seu passado vai ficar ali. A sua morte não vai ser dolorosa como a morte do passado. Nós colocamos essa bata em vocês porque no passado os esquifes, os cadáveres, eles eram enrolados com faixas, ataduras, ou então era colocado essas batas neles. A posição que eles ficavam era essa, com o corpo endurecido. E é justamente assim que eu quero que vocês fiquem. Vem cá, filho da Wani. Sobe por ali. Olha só. Eu tão feliz, sabia, em te ver aí. Então, a roupa é feia mesmo, porque não adianta você querer sepultar uma pessoa com sapato Louis XV, bolsa Prada, Chanel. Não adianta. Terno novo, não. Então a roupa é feia. A posição que você vai fazer é essa daqui, ó. Endurecer o seu corpo. Não é você que vai se batizar, eu vou batizar você. Então não adianta você querer se ajudar. Não precisa de ajuda. Você está morto. Eu vou perguntar para você: qual é o seu nome? Você vai dizer o seu nome. E eu vou perguntar: você aceita Jesus como sendo seu único Senhor e Salvador? Se você disser um sim sincero, e se você estiver fazendo isso do fundo do seu coração, do fundo da sua alma, o seu coração vai queimar, o seu coração vai arder, e você vai sair daqui cheio da presença do Espírito Santo. Você vai sentir nojo do pecado, nojo da pessoa que você foi, nojo dos erros, das falhas, de tantas coisas ruins que você cometeu e só prejudicou você, manchou a sua imagem, o seu caráter, a sua família. Mas você vai se levantar das águas com a cabeça erguida. Você vai se levantar das águas já dando glória a Deus, aleluia, porque você está tendo a oportunidade de viver o novo. Então a partir do momento que você disser sim, eu aceito, você vai deixar o seu corpo duro, vai tampar o nariz, mão no coração, tampa o nariz. Ah não, eu sou mergulhador, nadador. Não tem nada a ver, é que aqui ó, eu apoio aqui em você, entende? Fica melhor para mentir, imergir e submergir. Aí eu vou te batizar, duro. A água representa a terra. Vai ficar sepultado aquele velho homem, aquela velha filha, aquele antigo marido, aquela antiga esposa. Vai ficar sepultado. O homem do pecado, o filho da perdição, a operação do erro. E quando eu levantar você, você vai se levantar para viver as novas realidades do reino dos céus, para viver as verdades do reino dos céus, para ser protegido, amparado, guardado, blindado pelo poder do Senhor Jesus. Amém. Olha, e você quer abraçar a fé mesmo, você vai querer isso para outras pessoas. Você vai ser um novo endereço de Cristo. É como eu disse: aquele que bebe não bebe mais, aquele que fuma não fuma mais, aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais,
Antes trabalhe fazendo com as mãos aquilo que é bom. Se torne o novo endereço de Cristo. A partir do momento que você se batiza, você vai viver uma vida espiritual. Então há necessidade de você ser alimentado. E o que é que vai te alimentar? Qual é o nosso alimento? A Santa Ceia. A Santa Ceia é o pão e o vinho, para nos manter conectados com Deus. A partir do momento que a pessoa não se importa mais com a Santa Ceia, é porque ela não crê no reino dos céus, não crê na vida eterna, não crê que seus pecados são perdoados através dela. Outro requisito também é você se tornar um dizimista, porque através do seu dízimo nós vamos alcançar muitas outras pessoas. Existem pessoas que não conseguem entender, mas antes de você chegar aqui, o que proporcionou a igreja estar desse jeito foram pessoas que com amor se doaram, entregaram seus dízimos, entregaram suas ofertas, porque a nossa igreja é viva. Hoje não está funcionando, e às vezes só para o técnico vir aqui e botar tudo para funcionar é R$3.500 a manutenção. Bispo, mas por que o senhor não deixa assim, tudo escuro? Por que não? Nós comprou, nós vai usar. Amém? Ou você prefere assim, tudo escuro? Democracia, vai. Quem prefere tudo escuro? Quem prefere tudo iluminado? Aleluia. Então há necessidade de você nos ajudar com o seu dízimo. Nunca pense que o seu dízimo é pouco. Meu dízimo é tão pouquinho. Não. O seu dízimo pode ser R$1, R$2, R$10, R$20, 50. Se você for fiel no pouco, sobre o muito, Jesus vai te colocar. Você vai prosperar, em nome de Jesus. Amém?